Esse agora é o vídeo sobre filosofia da política, que entra num campo mais liberal. Agora eu vou falar sobre o Nozick. Eu não sei como é que fala o nome desse cara não, mas é Robert Nozick. A visão do Nozick é uma visão muito mais imposto é roubo do que dos demais filósofos. Ele já parte assim para o esculacho total da redistribuição de renda e traz vários experimentos de pensamento e vários argumentos que falam contra a ideia de tirar dos ricos e passar para os pobres. Então vamos lá, vamos pensando, né? Aquele conceito de Estado mínimo é exatamente o trabalho do Nozick. Estado mínimo é a ideia de que o Estado não deve prover absolutamente nada, mas não porque o Estado deva fazer covardia com as pessoas, não. É porque para prover alguma coisa para alguém, o Estado tem que tomar alguma coisa de outro alguém. Então a resposta é muito simples, né? O Estado não tem que dar nada para ninguém, porque toda vez que o Estado vai dar alguma coisa para os outros, ele precisa de tomar alguém para dar para os outros. E o Estado, dentro do Estado mínimo, ele deve prover apenas segurança para os cidadãos. Então, o que seria um serviço do Estado mínimo? Seria polícia e exército, qualquer coisa acima de polícia, exército. E talvez a justiça já parte para aquilo que o Nozick considera tirar de um e entregar para o outro. E é dentro desse raciocínio que o Nozick traz a ideia do trabalho escravo. O que é o ponto de vista? Vamos pensar o seguinte, gente. Toda vez que você trabalha e paga impostos, é muito importante lembrar que tem muita gente que acha que paga impostos, mas na verdade recebe impostos. Como é que você sabe quanto que você está pagando de impostos? Você precisa imaginar quanto que você paga de impostos e desse valor que você paga de impostos, você tem que retirar o tanto de serviços públicos que você acaba usando do Estado. Então vamos pensar que você ganha R$1.000 por mês. Desses R$1.000 por mês, 400 você paga de impostos. Porém, você tem a escola de 3 filhos e você tem saúde pública que você usa, por exemplo, uma vez por mês. E aí, todos esses serviços, se fossem pagos na rede particular, custariam R$1.000. Significa que no final da fritada dos ovos você não paga impostos, você recebe impostos. Então, todo aquele cara que ganha pouquinho dinheiro, mas põe os filhos na escola pública, usa saúde pública, usa vacina na rede pública e fica falando que detesta pagar impostos, é porque ele não sabe, na verdade, que na realidade ele recebe impostos, ele não paga impostos. E é exatamente esse o ponto de vista de Nozick. Por que eu falei isso? Não é uma crítica abstrata e simplesmente para chamar a atenção do cara que acha que paga, mas recebe. É porque para você receber serviços públicos, como por exemplo, a saúde dos seus 3 filhos, né, a saúde da família inteira, a escola que não é gratuita, que é paga pelo Estado, para os seus 3 filhos e até mesmo, às vezes, dentista, creche e outras coisas que você usa, que são providas pelo Estado, pessoas que não usam esses serviços e ganham muito mais dinheiro que você e por isso acabam pagando impostos, acabam tendo que trabalhar como escravas para permitir que você tenha acesso a esses serviços. Esse é o ponto de vista do Nozick. Por que trabalhar como escravo? Imagina que você trabalha 100 horas por mês e você ganha R$100 por mês. Mas você paga R$50 em impostos, o que significa que a metade do tempo, ou seja, 50 horas por mês, você não recebeu dinheiro. 50 horas por mês você trabalhou para que o Estado possa gerar benefícios para outras pessoas. Então, se você não trabalhou para você, isso foi um serviço escravo. Lembrando que esse é o ponto de vista de Nozick, tá, gente? E segundo Nozick, existe um princípio básico de que todo trabalhador tem o direito aos frutos do próprio trabalho. Então, se você não está tendo direito aos frutos do próprio trabalho, isso está sendo um trabalho escravo. Eu já falei que a única coisa que o Nozick acha que o Estado deve prover é a segurança. E um ponto importante, ele tenta substituir a ideia da atenção coletiva aos pobres através do imposto pela ideia da doação, pela ideia da filantropia. Então, para o Nozick é super lindo uma pessoa decidir doar para os pobres, mas é horroroso o Estado obrigar essa pessoa a pagar impostos para que ele, o Estado, ajude os pobres. E aí entra até um ponto interessante, que é o ponto de crítica do Nozick. Peraí, o Estado, a coletividade, vai redistribuir o dinheiro de outra parte da coletividade. Então o Estado vai redistribuir o dinheiro dos ricos para os pobres, mas qual critério que o Estado vai utilizar para redistribuir esse dinheiro? Isso é uma crítica dele. Ele faz um experimento, quando ele pensa nessa questão
da redistribuição de renda, porque todos nós sabemos que existem serviços públicos que a gente acaba usando mesmo que a gente não queira, como por exemplo a limpeza pública, o lixo, né, coleta de lixo. Aí ele faz um experimento de pensamento exatamente para conduzir a pessoa à conclusão de que ele não tem obrigação de pagar impostos. E ele faz esse experimento para que as pessoas passem a usar o hashtag imposto é roubo. Pensa o seguinte, pensa que você mora numa vizinhança e todas as pessoas dessa vizinhança decidiram que uma vez por mês uma pessoa vai ter que, né, vamos extrapolar, uma vizinhança de 12 pessoas é muito pouco, né? Mas uma vez por dia, uma vizinhança de 365 pessoas, uma vez por dia uma pessoa vai ter que sair na rua e fazer uma palhaçada para o resto da turma ficar feliz. Então, cada dia um vai num determinado ponto lá da vizinhança, fica dançando, o outro canta, o outro dá pirueta, faz algum tipo de atividade artística para entreter os demais. Aí ele pergunta, quando o meu dia chegar eu serei obrigado a fazer isso? E ele responde que não, porque ele não foi consultado e ele não aceitou fazer isso. Isso simplesmente foi decidido por ele. É assim como os demais serviços públicos. Você não teria, segundo nós, que pagar imposto para fazer o serviço, por exemplo, de limpeza pública, de transporte de lixo, porque ninguém te perguntou a respeito disso. Aí a gente volta para aquele raciocínio, se todo mundo fizer isso, né? Então, nesse ponto, ele considera que o serviço prestado na vizinhança é equivalente a um serviço de rádio. Você liga se você quiser e você não é obrigado a pagar por aquilo. Então esse é o experimento de pensamento que ele faz para conduzir as pessoas ao raciocínio de que não, você não tem que pagar por coisas que você não contratou e dentro dessas coisas incluem-se os serviços públicos, né? E aí vamos, ele já falei com você sobre a crítica dele, sobre quem cria as regras de distribuição, né? Agora, quem cria a riqueza? Aí entra no ponto que ele começa a entrar no miolinho da crítica dele. Quem que tem direito à riqueza? Ele pergunta, quem cria a riqueza? Vamos pensar um pacote de feijão, né? Um saco de feijão. Quem criou aquele saco de feijão? Foi o fazendeiro, por exemplo, foi o trabalhador rural. Se ele criou aquele saco de feijão, apenas ele ou quem comprar dele tem direito ao feijão. Absolutamente ninguém. Então tá errado o Estado ir lá e pegar uma mãozinha de feijão para entregar para os mais pobres. Isso é a visão do Nozick. E a distribuição vinda da injustiça, porque ele considera o Estado, o imposto é roubo, o Estado roubando. Agora olha que interessante. O Nozick, ele não é, dentro desse trabalho dele, pelo menos, ele não aponta para uma ideia muito rígida de livre mercado. E eu acho que essa ideia muito rígida de exploração capitalista é uma ideia, inclusive, utilizada até pelo sistema para justificar a exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. Porque ele conversa a respeito da distribuição injusta. Olha o que acontece na realidade. Qual que é a justificativa da distribuição, que é a única justificativa que eu concordo. Eu não acho certo, de forma alguma, que uma pessoa tenha o trabalho dela taxado se ela não utilizou nenhuma infraestrutura do Estado. E o Nozick, ele acaba falando uma coisa bem parecida, porque ele fala que somente as pessoas que produziram que têm direito àquela produção. Nesse sentido, imaginem que hoje o Brasil está numa taxa de desemprego muito alta e uma pessoa decida plantar feijão. Aquela pessoa que decidiu plantar feijão, ela vai conseguir funcionários para trabalhar quase de graça, porque o povo está desempregado. Aí ela consegue um lucro de 100 mil reais plantando feijão. A folha de pagamento dela é 5 mil, ou seja, ela teve 95 de lucro, enquanto todos os empregados que trabalharam na plantação de feijão tiveram um pagamento aí que juntos todos ganharam 5 mil. O que acontece? De acordo com a teoria de Nozick, a gente não deve entrar no lucro de quem produziu, a gente não deve tomar de quem trabalhou aquilo que é fruto do seu trabalho, mas ele deixa uma brecha para a gente pensar que, olha, numa realidade em que o trabalhador acaba explorado pelo sistema, porque existe uma concorrência muito grande por vagas de trabalho, a redistribuição acaba corrigindo essa distorção que o próprio sistema causa. Então, essa redistribuição ela acaba sendo responsável porque ela acaba criando condições para que esse trabalhador continue trabalhando, né? Porque a gente tem realidades em que o trabalhador trabalha pelo aluguel, mas não tem o dinheiro para comer. Então, a redistribuição acaba trazendo para aquele cara que trabalha um pouco daquilo que falta para ele complementar
o trabalho dele, né? Isso é um ponto de vista meu a respeito da teoria de Nozick, porque ele fala que é injusto você tomar do trabalhador o fruto do seu trabalho. Mas todo mundo que trabalhou na plantação de feijão, ninguém ganhou dinheiro, só o dono. Então, a distribuição vinda da injustiça que ele considera. E os princípios, aí ele fala, tem uma parte que ele entra nos quais são os princípios de redistribuição. Quais são os princípios de redistribuição que são endossados por aquele Estado que tomou para si o direito de fazer a redistribuição. Vai ser por mérito? Vai ser porque determinadas pessoas são mais pobres? Vai ser porque determinadas pessoas estão doentes? Então ele entra nesse ponto de que a maior complexidade que tem é a definição dos princípios de redistribuição que atendam às pessoas que estão produzindo. Você tem um princípio de redistribuição que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o interesse daquelas pessoas que estão geralmente rendendo dinheiro naquela sociedade. Às vezes, um princípio de redistribuição que interessa para um grupo social não interessa para o outro. Às vezes, um princípio de redistribuição, como por exemplo, Bolsa Família, é muito interessante para donos de mercadinhos, porque eles vão vender para aquelas famílias que são, de certa forma, clientes dos mercadinhos. Mas esse princípio de redistribuição através do Bolsa Família não é nada interessante, por exemplo, para industriários que vendem para fora do Brasil ou para empresas grandes, como, por exemplo, para o Grupo Fiesp, que é completamente contra a redistribuição de renda através do Bolsa Família. Então, determinadas empresas pequenas são a favor do Bolsa Família porque gera dinheiro para os clientes delas. Determinadas empresas grandes são contra. Então, qual que é o mérito da redistribuição? Como que vai ser? A redistribuição vai ser através de dinheiro direto, Bolsa Familiar? Não, vai ser só através da saúde para gerar uma sociedade mais saudável? Vai ser através da educação? O tipo de redistribuição e também como que vai ser a definição? Se é mérito, se é necessidade, enfim. Como que você vai fazer para decidir um modelo de redistribuição que atenda todos que estão pagando impostos? É um desafio aqui de acordo com a teoria dele. Então, quando a gente pensa nessa teoria, a gente chega a uma conclusão. Seria perfeito, né? A teoria dele não é ruim, é uma teoria que seria perfeita se ela não fosse imperfeita, ou quer dizer, seria perfeita se o mundo não fosse imperfeito. Porque essa teoria não leva em conta as várias distorções que acontecem na realidade. Agora eu já parto para a crítica da teoria dele. Por exemplo, você imagina que as pessoas são merecedoras daquele dinheiro porque aquilo é fruto do trabalho delas. Hoje a gente vive uma realidade no Brasil em que as famílias mais ricas elas vieram de uma realidade em que terras foram distribuídas para essas famílias mais ricas. Não foi um mérito, não foi a produção, não é fruto do trabalho, é simplesmente aconteceu de serem amigos do imperador, do rei, que distribuiu fatias do Brasil para que determinadas famílias cuidassem. Então, essas famílias têm sido, ao longo dos tempos, beneficiadas pela história, e são as famílias dessas famílias, ou seja, os descendentes dessas famílias, que têm acesso às melhores universidades, são donos das universidades. Então a gente pensa, será que realmente, né, é assim tão perfeito, igual ele fala, fruto do trabalho, que muitas vezes nem é fruto do trabalho nada. Muitas vezes é só uma coincidência do cara ser dono de um grande patrimônio. A gente tem uma realidade no Brasil hoje em que a gente tem a pensão dondoca, por exemplo, que as filhas de militares acabam que não casam, né? Moram com uma pessoa sem casar oficialmente até muito tempo depois, porque elas querem ficar pegando o dinheiro do imposto dos brasileiros. Isso é uma crítica do Nozick que faz sentido. Mas, por outro lado, a gente também tem uma realidade em que as pessoas que são donas de grandes empresas hoje, elas são donas de empresa não porque elas trabalharam, mas porque elas fizeram algumas atividades irregulares. Existe uma lenda de que, não sei se é verdade, de que a Globo não comprou a Tupi, de que a Globo teria dado um tombo no dono da Tupi. Então existe toda uma névoa a respeito dos grandes empresários de hoje, onde que eles vieram e como que eles construíram a fortuna. Agora eu entro num ponto completamente diferente. Eu estava falando com vocês sobre a origem da propriedade, a origem do capital que gera capital e a origem do mérito de tanto dinheiro. Será que ela é assim tão limpa, né? Já que eu estou falando de distorções, aí eu entro em outra distorção, que é uma distorção que acontece no Brasil, e é um exemplo dado, inclusive, nesse livro, que é a distorção das oportunidades, é uma distorção causada pelos remédios que ajudam as pessoas a aprenderem. No Brasil é muito comum a Ritalina e agora está ficando muito comum também o Venvance.
Qual que é a crítica a respeito disso? Tecnicamente falando, esse remédio seria um remédio indicado para as crianças que têm deficiência na concentração e tal. Mas, na realidade, os jovens estão usando esses remédios para estudarem, para terem condição de aprender mais, para concentrarem, para participarem de concurso e para passarem em concursos públicos. A pergunta que se faz agora nesse momento é: será que é justo imaginar uma realidade em que uma fatia da população vai ficar muito mais inteligente que a outra, vai adquirir muito mais conhecimentos que a outra, porque elas têm acesso a esse remédio? Isso porque, tecnicamente falando, esses remédios só poderiam ser indicados para as crianças que têm esse déficit aí de atenção. Mas não, esses remédios são vendidos no mercado negro do mundo inteiro por preços mais elevados, sem a receita médica, e quem tem condição de comprar por preços mais elevados, sem a receita médica, tem condição de distorcer o sistema, porque as pessoas mais pobres não terão acesso a esses estimulantes de inteligência, as pessoas mais pobres vão ter que concorrer com pessoas mais ricas que nem são talvez tão inteligentes assim, elas simplesmente têm acesso a um remédio que é caro e que elas não teriam acesso. Me parece que o Venvance está custando mais de R$300 hoje. Então, esse é um experimento de pensamento para raciocinar. Será que a gente pode mesmo falar que existe uma meritocracia, frutos do trabalho, e que realmente as coisas que estão acontecendo hoje acontecem porque as pessoas são merecedoras de tudo, né? E aí, já que eu fiz um experimento de pensamento da distorção contra a teoria do Nozick, agora eu vou fazer um experimento de pensamento dele, que ele fez exatamente para falar a respeito do ponto de vista dele de frutos do trabalho não serem retirados do trabalhador a favor de um cara que não trabalha. Imagine que você vive em uma realidade, você vive em uma ilha, e essa ilha é uma sociedade que nessa ilha algumas pessoas são cegas. E é possível que nessa ilha essas pessoas cegas passem a enxergar se elas tiverem transplante de olhos. Então o governo decidiu que vai fazer uma loteria e que as pessoas selecionadas nessa loteria não vão ganhar dinheiro, vão ser as pessoas escolhidas para doar um olho para quem não tem olho. Aí você imagina que a cada dia o número de pessoas são sorteadas para fazer uma doação de um olho. Você tem 2 olhos, você imagina, pô, como assim vai arrancar meu olho? Segundo nós, que essa é uma analogia que serve ao caso dos impostos, que serve ao caso da redistribuição de renda. O que você está fazendo quando você obriga um cidadão que trabalhou a dividir os frutos do próprio trabalho com aquelas pessoas que não trabalham é como se fosse obrigar cidadãos a arrancarem um olho para doar para quem não tem um olho, porque ele pertence porque ele pertence a uma sociedade dentro da qual algumas pessoas não possuem os olhos, né? Então, nesse ponto, ele entra no raciocínio de que as pessoas são donas de si mesmas. Se as pessoas são donas de si mesmas, nada mais justo que elas sejam donas do fruto do próprio trabalho. A crítica que eu faço à ideia das pessoas serem donas de si mesmas e delas serem donas do fruto do próprio trabalho é tão somente que dentro de uma sociedade, mesmo que as pessoas sejam donas de si mesmas e donas do fruto do próprio trabalho, se não tiver toda uma infraestrutura técnica, econômica e social para dar condição para que essas pessoas floresçam, essas pessoas não vão frutificar o trabalho. Uma prova disso é que se você montar uma empresa de eletrônica no Vale do Silício, é muito mais provável que você tenha sucesso do que se você tentar montar uma empresa de eletrônica lá, por exemplo, nos confins da Nigéria, ou talvez dentro de Angola. Isso porque existe uma preparação social, ou seja, tem um monte de pessoas lá que teve condição de estudar para trabalhar naquela área, existe uma infraestrutura de transporte, uma infraestrutura de energia, uma infraestrutura que foi desenvolvida no sentido de fazer com que as coisas realmente floresçam naquele lugar, ou seja, que o trabalho realmente dê frutos naquela sociedade. Então, se a gente vive uma realidade em que a sociedade se une no sentido de criar infraestrutura para que tudo realmente fique mais frutífero, é lógico que você tem que contribuir para que essa sociedade continue gerando condições para que as coisas fiquem frutíferas, né? Então, se a gente imagina que a gente não vai redistribuir conhecimento, se você quiser montar uma empresa que necessita de conhecimento, não vai ser aqui que você vai montar. Se a gente imaginar que a gente precisa montar alguma coisa que precisa de cidadãos fortes e sadios, não vai ser numa sociedade que não investe em saúde que você vai conseguir cidadãos fortes e sadios. Então, o próprio conceito de iniciativa privada, o próprio conceito de atividades darem certo, está diretamente ligado
a ideia de uma sociedade que investe nela própria, né? É exatamente por isso que a gente precisa chegar à conclusão de que se o Estado é mínimo, realmente a sociedade vai ser mínima, porque ninguém vai querer investir numa sociedade sem saúde, sem educação. Esse é um ponto de vista que eu tenho. A teoria extrema, que é essa teoria do extremo libertarianismo extremo de Nozick, e o próximo vídeo já é uma teoria um pouco mais branda, que é a igualdade baseada na sorte, e depois a igualdade democrática. A gente vai sair um pouco desse ponto de vista da distribuição radical, que é a distribuição de sair distribuindo igual para todo mundo, e a gente vai sair também da ideia da liberdade radical, que é essa ideia de não distribuir absolutamente nada, e vamos partir para o meio termo, que é essa ideia da distribuição baseada na sorte. Então, se você assistiu até aqui, te peço para curtir o canal, convidem amigos para curtirem, muito obrigado e até o próximo vídeo.